Boa noite. Você está na live Descomplicando o Carnê-Leão e a Gestão Tributária do seu cartório. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou conversar e vou procurando a doutora Sinara, da Dutra Contabilidade, que veio conversar com a gente hoje. Estou vendo aqui vários amigos entrando, sejam todos bem-vindos à live Descomplicando o Carnê-Leão. Vamos lá, vamos chamar a doutora Sinara. Cadê? Só um pouquinho, que sempre é um... Cadê? Esses detalhes que... Aqui... Sinara... Sejam todos bem-vindos aqui, convidando a Sinara. Tô vendo enquanto ela entra alguns amigos aqui chegando, doutora Lisete. Oi! Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo, Seja Sabrina. bem-vinda. Que bom te ter Obrigada. aqui. Que Um bom te ter prazer. aqui. É um É prazer estar aqui nesse bate-papo contigo com um assunto tão importante como esse. Agradeço o convite. muito feliz pelo convite, até porque é de coração, né? Não só pela tua eficiência, mas pelo carinho que eu tenho de já ter trabalhado em tantos projetos contigo. Sim, obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Gente, nós vamos falar de descomplicar o Carnê-Leão e viemos trazer muitas dicas da doutora Sinara e até os perrengues que eu mesma já passei e as dúvidas que eu tenho sobre o Carnê-Leão e sobre a gestão tributária Sim, desse negócio cartório, né? Que é tão diferente, doutora, de uma empresa, né? Mas é uma empresa. Então, sim, eu estava estudando ano passado, Sinara, porque uma coisa que... Eu vou te chamar de Sinara, tá? por Eu favor. estava estudando ano passado que, como falam nas propagandas, o tabelião recebe muito dinheiro, é uma receita, ele recebe salários de 100 mil, isso é uma propaganda que fazem, né? E eu estudei aqui no Rio Grande do Sul. A média de faturamento de um cartório é 106 mil. Mas as despesas, o selo, o carnê-leão, o ISS, o resultado de um salário, de fato, de um cartório, de um tabelião, de um notário ou registrador, é 24 mil. Como existe essa confusão, né? Sim, E essa eu não posso usar outra palavra senão confusão, entre a empresa, a instituição, cartório e o notário ou registrador. E nesse sentido, eu primeiro queria que tu te apresentasse, né, Sinara? Eu te conheço, sim, confio tanto no teu trabalho, no teu conhecimento e didática. Então sim. te Vamos apresenta lá. para os nossos amigos. Vou me apresentar, eu sou Sinara. Eu trabalho há mais de 20 anos com contabilidade, na parte de auditoria, questão tributária, legal. Então, trabalho, sou sócia da Dutra Contabilidade, trabalho junto do método Dutra, né? Eu e a Sabrina tivemos a oportunidade de trabalhar desse formato, né? Pegar os conhecimentos contábeis, tributários, de auditoria, para entender o que o fisco vê para o outro lado também, né? Ou seja, não é trabalhar a contabilidade pensando no que o fisco vai ver, mas sim trabalhar a contabilidade para os contribuintes, né? Sempre orientando e vendo qual que é o cruzamento fiscal que eles fazem por trás de tudo isso, né? Então, a minha experiência é nessa parte tributária, de auditoria, legal. E o que a Sabrina trouxe hoje para nós é muito interessante, né? Ela na jornada toda profissional dela, ela enfrenta desafios e eu digo para ela que ela já é uma contadora não por formação, mas por experiência, de tanto que ela busca isso. E é uma coincidência nesse método de trabalho dela, que é o método que a empresa que eu participo trabalha, que é juntar esse multiconhecimento dos profissionais, Uhum. trazer para dentro daquela situação do cliente que ela está enfrentando e dar uma opinião mais robusta,
né? Sem que o cliente ele precise contratar o advogado num momento, num outro momento ele fale com o contador, num outro momento ele vê com o administrador dele ou com a consultoria. E ambos não se conectam muitas vezes e o notário, né, ou o registrador, ele tem que tomar decisão. Ele acaba tendo opiniões diversas, umas que se combinam em algumas vezes, mas não é opinião unânime, e ele tem que tomar decisão. Então, quando a gente fala dessa confusão de pessoa jurídica com pessoa física, é muito comum. Né? A Sabrina colocou com muita propriedade isso, é muito comum essa confusão, né? Eu saber que eu tenho uma atividade profissional que é exercida por mim mesmo, né? O mesmo acontece com outras profissões, só que elas não são tão complicadas quanto a esse mundo que a Sabrina está proposto para a gente. Os tabeliães, os registradores, né? Que a gente vai ver pelo número de profissionais que tem nessa área, é muito menor do que eu comparado com os profissionais autônomos, advogados, médicos, né? Especialistas. É um universo muito maior, então o fisco já tem expertise em fiscalizar e entender aquela profissão. E hoje a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade, a gente pode estar falando em regiões, estados, de entender a atividade de vocês, né? Notários e tabeliães. Muita dificuldade de entender. E principalmente essa confusão da personalidade jurídica que o exercício da profissão requer com a pessoa física. Então, o meu faturamento da minha atividade profissional não é a minha receita, não é o meu salário. O meu salário, exatamente. Então, o que a Sabrina colocou é bem categórico. Esse estudo que tu fez é a média, 24 mil, né? De resultado. Mas e tudo que envolve, né? Essa é a primeira questão. E eu queria trazer, doutora, essa confusão, né? Porque os cartórios têm CNPJ. Eles precisam do CNPJ para vários atos. Mas até existe um provimento. Não pode utilizar o CNPJ para o funcionamento da instituição, para lançar as suas despesas. Só o CPF. Tudo vai no CPF do tabelião e do registrador. E algumas pessoas, por causa do curso da Cartório Flix de Planejamento Orçamentário, algumas pessoas me trazem essa pergunta. Mas o que eu faço se, por exemplo, o plano de saúde que eu tenho é só no CNPJ, eles não aceitam. O contrato que eu tenho do correio é só CNPJ. Como é que a Receita Federal vai entender isso? Como é que eu vou comprovar? Né? Eu queria que tu falasse um pouco desse exemplo. Sim. Isso é uma questão bem comercial, né? Justamente porque até os nossos fornecedores não entendem a nossa personalidade jurídica, né? Ela se confunde muito com a pessoa física. Então, um plano de saúde empresarial é só para CNPJ, porque a empresa é só CNPJ. Ele não consegue interpretar esta atividade. E não tem regimento, é uma coisa ou é outra. Então, não tem problema a gente fazer um plano de saúde, sim, para o nosso tabelionato, vincular o CNPJ que a gente tem constituído para essa despesa e lançar no nosso livro caixa. Porque isso, sim, tem uma justificativa para a Receita Federal e não haverá glosa desta despesa, tá? A Receita consegue entender que existe essa diversidade nos nossos fornecedores. A gente vai passar por isso. E pode existir outros exemplos que a Sabrina trouxe, como, por exemplo, plano de internet. Nossa. Plano de internet. Também não aceita. Precisa ser CNPJ, senão não consigo te dar a quantidade de banda que tu precisa, ou favorecimento num contrato, com alguns descontos, benefícios, não consigo. Precisa ser CNPJ. Eles não conseguem entender. Então, eu recomendo a gente nem ficar se debruçando ou perdendo tempo explicando para eles, porque eles têm regulamento interno. É uma coisa ou outra. É pessoa física ou é pessoa jurídica, ou é CPF ou é CNPJ. Então, a gente aplica o CNPJ sim e coloca lá no livro caixa e eles vão ver que era o contrato para aquele endereço de fornecimento de internet ou para aquelas vidas do plano de saúde que são todos funcionários da pessoa física, do profissional Eu autônomo. oriento, doutora, sempre a aguardar a resposta. Eu peço para que registrem no e-mail a inviabilidade de utilizar o CPF, até para poder comprovar para a corregedoria.
porque são órgãos que não se... infelizmente, né? Depois a gente vai falar um pouco de LGPD, por exemplo, é obrigatório, mas não posso usar, não posso lançar como essa despesa como dedutível. Então, eu sempre oriento, peça um e-mail que formalize que a empresa não pode oferecer esse preço ou esse serviço para o funcionamento do seu cartório, guarda tudo isso para comprovações futuras de que o cartório precisa funcionar com uma banda larga fortíssima, mas, né? Sim, e tu está certa, Sabrina. Agora já entra um viés da Sabrina ali jurídico. Ela também já é um pouco advogada, né? Dizia minha avó, eu me defendo em qualquer tribunal. E isso é perfeito, Sabrina, porque tu tá juntando nesse momento, tu tá orientando os teus clientes e aos nossos amigos convidados aí que a gente precisa buscar elementos demonstrando que houve a solicitação, que não há restrições que vão além da nossa vontade. Não é nós que estamos fazendo um procedimento contra Irregular. a corregedoria ou contra o que diz a norma da Receita Federal, né? É uma imposição quase de mercado e que a gente precisa ceder nesse momento, porque sim, nós temos um compromisso na nossa prestação de serviço e nós estamos aí numa era muito forte digital por conta da pandemia, né? Então, a gente fala de serviços de internet, é óbvio que nós vamos ceder. Nós temos esse elemento, um e-mail demonstrando que não tem como e etc. É suficiente. Eu sempre me preocupava e hoje tu me esclareceu isso, né? Eu me preocupava, tá, mas lá no fim, se a Receita for auditar e ver aquele CNPJ que ele não é do Não é um cartório, CPF. não é um CPF. E aí tu me explicou, mas se ele for a fundo, ele vai verificar que existe um CPF vinculado, né? Então, isso, é que tem esse CPF e que há essa confusão, né? Pode haver esta confusão, né? Isso precisa ficar claro para todos os contribuintes, mas não. Há esta confusão, eles não conseguem perceber a diferença dessa atividade profissional. Então, consultando o CNPJ, vai lá estar o responsável legal e ela vai aceitar. E isso, claro, são em casos extremos, né? Eu vejo que cada auditor, né? A gente já trabalhou e já viu outras regiões também. A gente é aqui de Novo Hamburgo, então Novo Hamburgo existe um perfil, mas cada auditor ele tem uma visão, né? E a Lei 8935 é muito ampla quando ela fala de despesas necessárias ao funcionamento do cartório. Sim. Vamos falar de despesa agora. Esse é um assunto muito interessante mesmo. O que são as despesas necessárias para o exercício da atividade num cartório, né? É muito curioso isso, porque a internet é uma despesa necessária, né? Mas o serviço do cartório, se a gente for olhar a sua essência, são papéis, são registros, são atos, né? Escriturados. Por que da internet, né? Mas a internet já foi aceita. Então, existem várias despesas que a gente discute. E por isso que nós precisamos, quando analisar as despesas, pensar com uma racionalidade e não com aquele sentimento do profissional que está ali do outro lado, com a emoção. É aí que a gente se perde nesse momento da escrituração, né? Se tem um assunto bem polêmico, que eu e a Sabrina já conversamos há bastante tempo, e ainda né? Eu preciso dar uma condição para os intimadores ir até a residência das pessoas intimar, né? E nós sabemos que hoje nós temos bairros que muitas vezes é muito longe de um outro bairro e é óbvio que a gente não vai mandar o intimador ir a pé até lá fazer a intimação. Então, muitas vezes a gente fornece despesa com locação de veículos, despesa com motos, combustível, EPI, todas as segurança, até protetor solar essa pessoa precisa hoje em dia. É necessário para o funcionamento do cartório? Não, para funcionar não. Mas é uma segurança que eu preciso para a questão trabalhista e tudo mais. E aí? Vai depender do auditor, né? E a gente sabe que as motos... Não. Não entra essa despesa com o deslocamento do intimador até a residência da pessoa que está sendo intimada, ela não é dedutível.
porque a Receita Federal ela consegue enxergar que é atribuição do tabelião fazer o ato de intimar. Mas ela não previu na cartilha dela de orientações para os auditores a forma que isso vai acontecer. Então, eles entendem em decisões já transitadas de cunho administrativo que todas essas despesas, seja ela qual for, combustíveis, aluguel de veículo, motos, Uber, enfim, né, esses aplicativos, nada é dedutível, né? Isso é o que diz a lei. Mas a gente gosta sempre de analisar essa situação, né? A Sabrina tem um rol de orientações em relação a isso, muito interessante, e a gente procurar, né, fazer uma consulta formal, então, né, para considerar essa dedução, ver o posicionamento específico, naquele caso narrado na íntegra, quando a gente faz consulta formal, né? A gente narra o caso e os auditores que analisam a legislação não são os mesmos que fiscalizam. Então, eles têm um know-how e fazem todo um estudo em cima daquilo ali para te dar uma resposta muito segura sobre o teu caso específico, né? Que foi o caso da nossa consulta sobre cartão de débito, né? As Exato. despesas de cartão de débito. Uma consulta que nós fizemos foi a de assessoria jurídica, porque o tabelião, embora tenha todo o conhecimento jurídico, não pode defender em alguma outra área, porque não aprofundou nisso, vai precisar de uma defesa, né? Então são Sim. conquistas que a gente já teve, né? Refletindo. Exatamente. E muito bem colocado, Sabrina. Eu não preciso de uma consultoria jurídica para fazer os atos escriturários que o tabelião é proposto, né? Mas eu preciso sim da atualização, da orientação, de todo o compliance que ele traz, de toda essa proatividade para acrescentar, né? É a mesma coisa que os serviços do cartório Flix. Eles são dedutíveis? São dedutíveis porque ele está me dando instruções, né? Ele está me dando conhecimento. E toda despesa com instrução, ela é dedutível sim. Ela é necessária para o bom andamento dos serviços. Porque o tabelião, por mais que ele tenha todo o conhecimento legal, ele está focado numa atividade que não é aquela da graduação dele que ele foi treinado. Habilitou ele, né? Ele tem muito conhecimento, mas ele não tem aquela continuidade, então ele precisa. Exatamente. Agora, olha como a gente tem que evoluir, né, nessa compreensão de novo do serviço do notário, o extrajudicial, notário, registrador, porque um embalador de guarda-chuva, para que os clientes não escorreguem quando entram dentro do cartório, um café à disposição, são serviços necessários? Não são necessários, mas ele previne, ele atende bem, o mercado está exigindo cada vez mais qualidade no atendimento e um cartório não poder oferecer não ter essa dedutibilidade é quase contra o desenvolvimento desse atendimento, né? Sim, isso é bem ruim, né? A gente sabe que todos esses detalhes, todas esses acrescentar na nossa operação fazem toda a diferença na prestação de serviço do contribuinte, né? E o que a gente busca são esses serviços que são sociais, que não deixa de ser, né? Que ajuda a organização da sociedade, são necessários, são importantes, que atendem o contribuinte, mas eles não são dedutíveis. Essa é uma pior, questão. Que existe uma dor, eu assessoro muitos interinos, e o próprio Tribunal de Justiça não autoriza o lançamento da despesa com água. Tem que pedir autorização para oferecer café para os seus próprios funcionários. Então, assim, algumas despesas que são básicas no funcionamento de qualquer empresa que precisa ter um clima positivo e a água não é permitida como uma despesa pelo Tribunal de Justiça para os interinos. Os interinos são os tabeliães ou registradores que estão substituindo, né, a gestão, eles são funcionários daí que se reportam ao Tribunal de Justiça e essa é uma despesa que não pode ser lançada. Se ele quiser oferecer, ou ele paga do bolso, ou com sorte ele explica direitinho
para o juiz daquela comarca e ele poderá ou não autorizar. É um conflito mesmo. É um conflito, Sabrina, e tu colocou muito bem, porque se a despesa fosse ele contratar uma empresa de alimentação e fornecer aos seus funcionários, por exemplo, alimentação, e que essa alimentação complete, né, contemple, na verdade, o café da manhã, o café da tarde, né, aquele cafezinho que fica à disposição tanto dos funcionários quanto dos clientes, seria dedutível, porque estaria tudo como uma despesa de contratação de alimentação para os funcionários. Ó, gente, tem um monte de dicas dessa que a doutora Sinara está falando, que eu reuni no curso Planejamento Orçamentário dentro da Cartório Flix. Essas dicas de, ok, eu não posso fazer assim, mas se eu adaptar essa contratação, eu posso sim usar essa despesa, e aí vem uma inteligência, né, de administração de cartórios. A doutora Carol Mirandoli, desculpa, ela vai me corrigir. Ela falou que os interinos pagam do próprio bolso, né, as despesas, um monte de despesa que são necessárias, né? E aí vamos falar um pouquinho das despesas de melhoria. O que é despesa de melhoria no cartório e o que é despesa de manutenção, né? O que eu posso considerar como despesa ou não? Sim, Essa é outra. É importante, né? O que é despesa de conservação e o que é considerado um ativo imobilizado, né? Pensando como um bem que faz parte do meu bem, né? As despesas com reformas ou substituições que não acrescentam valor ao bem. Quando a gente fala de estrutural, vamos falar de imóvel, né? Uma reforma que eu preciso fazer para conservar o ambiente, para manter o ambiente, como uma pintura, né? Uma alteração de cor que seja nessa pintura, uma mudança de piso. Essa minha reforma vai acrescentar valor ao meu bem se porventura eu vier a comercializar ele, vender ele? Se a minha resposta for sim, ele é um bem do ativo imobilizado, ele não é considerado despesa. Ele está acrescentando ao valor do bem. Se essa reforma... Estou agregando valor, estou melhorando. Isso, né? Então, assim, se é só uma reforma que não vai alterar, eu pintar o meu prédio, não vai alterar valor se eu for comercializar, é uma despesa de manutenção e conservação. Sim, eu faço pintura recorrentemente para que não haja infiltrações, para que não haja qualquer outro tipo de dano ao patrimônio. Isso é despesa de conservação, ele é sim dedutível do imposto de renda, tá? Ele pode ser considerado. E aí temos que cuidar muito o que é considerado bem, porque a Receita gosta de olhar muito isso, né? Um outro exemplo, eu compro uma impressora para o cartório. A impressora, ela custou R$ 500 a impressora. A impressora é um bem que tem duração superior. Tá cortando? Tô sentindo que tá cortando. Alguém pode me dar um sinal aí? Deu uma bugada na doutora Sinara, né? Sinara, tá me ouvindo? Gente, alguém me dá um sinal se sou eu ou se é a doutora Sinara. Bugou total. Tá cortando, né? Tá cortando comigo também. Ó, ela caiu. Vou chamar ela de novo, gente. Porque esse assunto da despesa dedutível é muito importante. E tem algumas dicas que estão lá no curso também. Deixa eu ver se eu consigo retornar com a doutora Sinara. Nós vamos falar de LGPD e das melhorias que acontecem, né? Que a gente é obrigado. Oi, caiu, mas a gente resgata. Ai, que bom. Eu estava mesmo falando, enquanto que eu te resgatava aqui,
Só na doutora Sinara estava caindo, o Bruno me falou aqui, mas agora voltou, tudo certo. Às vezes dá esses picos, né? Sim. Doutora, ok, a impressora eu não posso comprar. Agora, se eu compro um SSD, eu compro mais memória para o meu computador. É uma despesa de Sim. manutenção. Isso, esta é a questão, né? Se tu compra mais memória para o teu computador, ela é um ativo imobilizado, porque tu está ampliando a capacidade daquele bem. Agora, Uhum. se tu está substituindo uma memória, ela é Daí. uma manutenção, ela é uma despesa dedutível, porque tu está substituindo uma memória que está com problema ou com uma capacidade limitada por outra maior. Né? Ele Uhum. não vai mudar o valor do teu bem, ele vai continuar sendo um computador com todas as peças. É assim como tu trocar o HD, tem que fazer alguma manutenção no teu equipamento. Quando Uhum. tu substitui uma peça por outra, mesmo com uma potência superior, continua sendo aquele computador, aquele equipamento. Né? A gente tem muitas máquinas de scanner, de cópias dentro de um cartório, de um registro, né? Que qualquer peça que tu troque tem um valor muito agregado, mas veja bem, Uhum. qualquer peça que tu troque, tu está substituindo aquela peça. Ela é uma despesa de manutenção, ela é necessária. Então não se mobiliza, né? Por mais que ela tenha um valor super significativo, ela é uma despesa, né? E olha Agora, só, quando a pode falar. gente aplicou a LG, quando a gente implantou a LGPD, implanta, a gente olha todos os processos do departamento de pessoal, do financeiro, a gente precisa colocar mais segurança na entrada de portas, eu preciso implementar coisas. E aí a minha reflexão sempre é, mas eu sou obrigada a fazer isso para seguir um provimento. Agora, a visão do fisco não é a mesma que a minha visão, né? É, não é. Infelizmente, a visão do fisco ela não anda junto, né, com a legislação federal num todo, né? A questão tributária não anda com a que regulamenta, né, a cível. E essas despesas de segurança que eu implemento dentro da minha empresa, sendo usando a tecnologia ou não, é uma despesa que não é dedutível, porque a linha tributária ela é muito taxativa, é somente aquilo utilizado exclusivamente para a tua atividade profissional, né? Uhum. Até uma curiosidade para trazer aí para a nossa área de tabeliães e de notários, uma indústria, por exemplo, ela não pode aproveitar do crédito de ICMS da energia elétrica daquela parte da empresa que está o administrativo, por exemplo, né? Por Uhum. quê? Porque o administrativo não é necessário para mim fabricar o calçado, a Uhum. máquina. O fisco entende isso. Então, não é coerente, né, com o Uhum. processo que precisa ser feito. Até é Mas é interessante, né? Tu falou de outro imposto, que é um imposto que não é da vida, não é do cotidiano de um tabelião, um registrador. E muitas pessoas sempre diziam, e eu também batia mas será que não seria melhor defender a mudança para um CNPJ? E, né, de um cartório deixar de trabalhar com o CPF e ir para o CNPJ. E aí eu fiz uma calculadora com a tua orientação também, para poder ver, simular, né, o faturamento de um cartório, as despesas de um cartório, com o tributo dos 27,5% em comparação com os tributos de uma empresa. E a gente viu que é melhor seguir com o CPF por N motivos, né? sim, Isso quero compartilhar aqui com vocês também, que embora seja complexo, ainda assim é melhor seguir com o CNPJ, com o CPF, por causa do resultado. Claro que não estimula a melhoria, né? Porque eu não posso provisionar, eu não posso uma série de sim. coisas. Sim, eu entro até para uma parte, uma questão tributária bem clara e definida, né? Por isso que o teu estudo ele foi
muito interessante, porque eu aposto, Sabrina, que isso era a dúvida de muitos contribuintes, né? De saber se eu ser pessoa jurídica não ia ser mais fácil, porque eu não escuto outras pessoas reclamarem tanto como eu reivindico para minha categoria, né? Mas tem sim, e eu digo que a questão tributária, quando a gente fala de CNPJ, ela é mais taxativa e ela é mais conhecida pelo fisco, então não se tem dúvida, ou é ou não é, né? E entra toda essa questão aí de resultado, porque essa profissão, muito provável que ela se enquadraria no lucro real, essa seria a forma de tributação dela, né? Que se assemelha a essa alteração do livro caixa. Só que o lucro real, ele também tem despesas que não são dedutíveis, né? Ele também tem a interpretação daquilo que é necessário ou não para o exercício da tua atividade, né? Ou seja, para o objeto fim que tu foi constituído. Ele também tem isso, por isso que... É melhor a gente deixar quieto. Falando em deixar quieto, eu vou tocar num ponto importante, assim. Eu assisti uma vez uma live, compartilhei contigo, a gente estudou com a equipe de contabilidade também lá da ETAB, o COSIT 94, que fala, né, de lançar todas as entradas do cartório e daí depois utilizar essas despesas para envolver tudo. Só que a gente sabe que um cartório trabalha com adiantamentos, trabalha com o livro caixa, então a entrada daquele dia é a entrada e a saída. E eu queria que tu comentasse um pouco desse COSIT. Sim, essa solução de consulta da Receita Federal, ela foi muito polêmica, porque ela foi muito taxativa, né? E talvez não tenha entendido todo o mecanismo operacional do tabelionato, né? E dos registros de imóveis, registradores, né? Porque ela foi bem categórica em dizer que tudo aquilo que entrou é receita, tudo aquilo que saiu é despesa. Claro que, né, a ressalva do dedutível, não dedutível, cuidar o que é bem ou incremento patrimonial, né, para que não incorra em glosa posterior numa fiscalização. Mas ela trouxe muito isso, dessa polêmica de ser despesa. Então, a gente orienta e interpreta essa solução de consulta de uma forma que possa ajudar, né? Que possa ser suave esse entendimento, porque a gente sabe que quando eu vou fazer um ato, muitas vezes eu tenho que pagar todo o serviço naquele ato, naquele momento da contratação, né? Mas que ele demora 30 dias ou muito mais, e o tabelião paga taxa no registro de imóveis, paga outras taxas, faz todo o serviço. Motoboy, sei lá, tudo que as certidões que ele precisa encaminhar e tudo mais. Então, esse adiantamento eu recebi em janeiro. Se eu lanço isso em janeiro, mas eu vou ter essa despesa só lá. Às vezes essa escritura fica parada há um ano e já se perdeu toda essa despesa, todo esse adiantamento, os gastos, porque tem que renovar as certidões e depois vem a despesa. Então é uma falta de entendimento, mais uma vez, da Receita Federal sobre o funcionamento de um cartório. Sim, e eu acredito que eles tenham tentado, né, simplificar o processo dele de fiscalização, dando esta resposta. Eles não conseguem entender toda essa vulnerabilidade. E eles foram muito taxativos, né? Tu cobra pelo aquele ato que tu está fazendo. E o que o tabelião está fazendo para nós? Ele está fazendo uma facilidade. Ou seja, em vez da gente precisar ir para vários lugares buscar coisas e entregar para fazer uma escritura, eles fazem pela gente, né? Que somos leigos neste processo. Então, isso é uma comodidade para o contribuinte, né, para o cliente, mas não é para o fisco, né? Então, acaba que a gente paga o imposto de renda primeiro, né, e deduz ao longo que essas despesas vão incorrendo e vão considerando, né? E essa mesma linha de raciocínio é o que todos os cartórios estão vivendo com o ISS, sob o ponto de vista dos auditores da prefeitura. Porque existe o livro caixa, né? São duas gerações de informações que a gente tem. O livro caixa da Receita Federal e a gente tem o livro diário oficial, que é o dos atos do dia. Hoje eu pratiquei esses atos. Mas, né, como tu sabe, eu recebo
num dia, talvez eu receba no cartão de débito, vai ser D mais um, talvez, tem muitas variáveis. E os auditores estão analisando com base no tribunal, no que o livro diário oficial mostra no Tribunal de Justiça. Isso. A forma que a Receita Municipal está fiscalizando o contribuinte não é solicitando informações para ele ou até mesmo o livro caixa dele. É olhando o que a corregedoria tem de informação e cruzando com aquilo que nós, contadores, declaramos mês a mês como uma receita tributável, né, na prestação de serviço. E elas não se combinam, né? Porque existe o regime de caixa e existe os atos diários praticados, que não é a mesma linguagem, né? Atos diários Em outros praticados. estados até é. Tem alguns estados, se eu não me engano, Santa Catarina é assim. Mas aqui no Rio Grande do Sul é um ponto de dor por isso, porque não fecha a receita. Claro, ok, num período grande, fecha, né? Mas Mas no mês mesmo a mês não. Mês a mês não fecha. Isso, exatamente. Por quê? Porque nós somos regime de caixa. Nossa escrituração e nossa oferta para tributação é pelo regime de caixa. Ou seja, eu posso ter feito um ato hoje, mas receber ele no dia seguinte. E o dia seguinte é 1º de abril. mudou o mês, então é outra. É outro problema. Eles também não conseguem entender isso. E a gente já viu que muitos municípios em todos os estados da federação se comportam com uma cartilha, né, em que é mais fácil para eles cruzar a informação com a corregedoria do que entender a atividade, né, profissional do contribuinte. Então, assim, o que se faz nisso, né? É básico que o fiscal vai dizer, muda e faz igual e recolhe a diferença. Não aceito porque eu estou fazendo certo, né? Ele vai me autuar. Eu posso entrar com uma defesa administrativa sobre isso, né? E aí a Sabrina entende muito bem desse processo. E fazendo uma defesa administrativa, quais que são meus ônus, né? Eu tenho uma restrição na minha certidão negativa municipal. Então, eu tenho que estar disposto a saber que eu tenho essa restrição e que eu não vá precisar dessa certidão até que o meu processo administrativo, né, que eu fiz ali junto com a Sabrina Defesa, ele seja julgado e deferido, né? Então, Daí é melhor pagar, porque não é tanta diferença e aí tu paga. Como a gente já conversou, eu acho que isso é uma organização e um parecer que uma entidade de classe pode apresentar, pode oferecer para os seus associados para que haja um parecer jurídico, né, bem fundamentado sobre isso, para que eles possam levar para esses auditores e mostrar que, mais uma vez, o negócio de cartórios ele é diferente do procedimento padrão de fiscalização, né, doutora? Tu mesmo comentou, já liguei para uma prefeitura, já expliquei, eu era a terceira pessoa e ela disse, mas a regra é essa. Isso, ela não estava nem disposta a entender porque ela tinha uma regra para cumprir, né? Mas o teu trabalho com a Cartório Flix, Sabrine, é muito importante, porque pessoas com a qualificação nesse segmento, nós temos poucas para orientar os profissionais, né? E quando a gente está focado em fazer o trabalho, entregar o produto para o cliente, a gente não consegue ver todos esses benefícios ou essas opções que a gente tem para fazer diferente. A gente acaba surfando a mesma onda que os outros, né? Ou para não se incomodar, ou para não gastar energia porque não tem tempo. Então, sim. E é um soco no estômago receber uma auditoria. Uma auditoria não, qualquer tipo de fiscalização. Eu não sei, eu devo ter de outras vidas, assim, mas eu gelo. E eu gelo, que agora, né, são meus clientes, então eu já consigo separar essa emoção. Mas sempre é um gelo, porque até explicar, até conseguir comprovar, tu tem que parar tudo que é a atividade fim, que é o bom atendimento, é o estudo, a prestação de serviço, o acolhimento do cliente, para te justificar, né, e explicar para um profissional sobre a tua área. Deixa eu ver aqui, Roberta, que bom, o pessoal de Santa Catarina está à minha espera, vão começar as palestras presenciais.
E vai ser muito bom. Florianópolis, 23 de abril, atendimento. Que bom, Ah, Roberta. Manda um legal. beijo para todo mundo. Doutora, que mais? O que que a gente pode dar de sugestões para as pessoas que estão aqui, para o financeiro, que eu acho que isso também, né? Vem chegando o mês de abril e são duas coisas diferentes. Uma coisa é o Carnê-Leão, todo mês. Outra coisa é a declaração anual. Explica um pouco essa diferença no caso de um cartório. Sim, outra pergunta muito importante, né? O financeiro dentro da empresa, da atividade empresarial do tabelião, né? Num cartório, ele tem uma responsabilidade com aquela pessoa jurídica, né? Com aquele exercício profissional. E quando a gente fala declaração de ajuste anual, nós estamos falando exclusivamente de pessoa física. Por isso que agora eu estou usando o termo pessoa jurídica nessas atividades operacionais, né, profissionais. O cuidar do carnê-leão, né, o entender as operações, o entender o livro caixa que eu estou fazendo, porque o carnê-leão é um programa ou um sistema norteador para a apuração tributária, né? Então, eu tenho um livro caixa com todos os atos do meu estabelecimento, porém, eu tenho que saber aquilo que é possível de dedução para fins de apuração do meu imposto mensal e daquilo que não é. Então, o financeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande e por isso ele precisa ter uma boa consultoria para que no seu exercício diário, a cada fato que ele tenha dúvida, quando ele se fizer a pergunta, é necessário, não é? Não usar o coração e a razão, e sim a interpretação legal, porque nós estamos fazendo uma apuração tributária, né? Liga para a Sabrina, conversa com ela que ela vai estar dando orientação mês a mês. Porque o Carnê-Leão, ele é uma apuração do imposto de renda da atividade profissional daquela pessoa física exclusiva, né? O que acontece quando se encerra o ano? A gente entra no exercício seguinte e nós temos as obrigações anuais referente ao exercício que terminou, referente ao ano que se encerrou. Então, a gente começa ali 1º de março a 30 de abril, a declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Por que ajuste anual? Porque eu trago para dentro da minha declaração todas as rendas que eu tive e todas as despesas que eu tive passíveis de dedução. Quando eu vou fazer o meu imposto de renda, minha declaração de ajuste anual, eu vou trazer todas as informações do Carnê-Leão, né? Eu vou importar tudo aquilo ali, porque o Carnê-Leão mensal, ele é um meio de apuração. Veja bem, a gente não declara nada mês a mês para a Receita Federal. Ela não faz ideia se o quanto eu estou apurando de imposto, se estou apurando imposto, né? E se estou recolhendo esse imposto. Ela não faz ideia. Ela vai tomar ciência disso quando eu trazer o meu Carnê-Leão para dentro da declaração de ajuste anual como uma das informações, né? Uhum. Ali Então dentro. eu tenho, notário ou registrador, pessoa física, eu tenho um imóvel de aluguel, eu tenho, sei lá, eu recebo, eu paguei um empréstimo, eu recebo, eles estão me pagando todo mês, e eu tenho essa receita e despesa do meu cartório que gerou esse carnê-leão aqui, que eu apurei. É tudo isso que eu vou mostrar no mês de abril na declaração. A pessoa física é a vida do titular. Exatamente, eu vou mostrar a vida do titular. Tu colocou muito bem, porque eu vou trazer as minhas receitas e despesas com a minha atividade profissional e vou trazer as minhas receitas, né, com outros vínculos que eu posso ter, Uhum. geradores de receita. Vendi uma coisa, comprei outra na minha vida Exatamente. pessoal. Tu colocaste muito bem. Eu vou trazer ali dentro a minha renda de aposentadoria da Previdência Social, por Uhum. exemplo, um resgate de previdência privada que eu tenha feito, né? Faculdade dos filhos, sei lá. Despesa Tá, com educação dos e filhos. agora o plano de saúde. Plano de saúde de titular de cartório é o quê, doutora? Ele é dedutível.
O Do... plano de saúde do titular, ele é dedutível. E ele vai entrar como dedução somente na declaração de ajuste anual. Exato, Eu exato. não posso lançar, porque sei lá, na fatura do plano de saúde, que eu tenho com a cooperativa Unicred, Uhum. né? Com a Copnori aqui presente, eu tenho uma fatura que tem todos os meus funcionários, os filhos e os dependentes, porque eu tenho esse benefício. O que eu faço, eu financeiro? Eu tiro o plano de saúde, a despesa do plano de saúde do tabelião, eu tiro os filhos de funcionários e tudo mais, porque isso não é uma despesa dedutível para o funcionamento do cartório. Eu vou lançar só as despesas dos funcionários. Exato. Mas lá na declaração de ajuste, em abril, entre março e abril, de preferência em março, né, para não enlouquecer Isso. contadores, eu vou dizer também que eu tive tantos meses de despesa com o meu plano de saúde pessoal como titular e com Isso. a minha família. Que são meus dependentes, exatamente. Aí vai entrar, tu colocaste muito bem, Sabrina, porque o que que acontece? Lá no plano de saúde, eu faço desconto do plano de saúde para o filho da Sinara também, mas minha funcionária é só a Sinara. O que que acontece com o filho da Sinara? Eu desconto do pagamento do salário dela, ou seja, então há um reembolso naquele momento. Só que eu já lancei o salário da Sinara lá como despesa. Então, por isso que isso não é dedutível. Uma vantagem que eu estou dando para a Sinara. Eu posso, por Uhum. exemplo, dizer que o plano de saúde é exclusivo para os funcionários, não extensivo aos familiares, né? Também posso restringir. Mas a Se gente acaba tiver, dando esses benefícios. se tiver no sindicato, por exemplo, se o sindicato da categoria desconsiderar que, sei lá, o uniforme é um benefício, faz parte do salário, aí eu posso lançar isso como uma despesa dedutível. Sim, Voltamos exatamente. voltamos lá atrás. Exato. Exatamente, Sabrina. Tu vê que cada item ele tem que ser interpretado na sua essência, para aquela situação, para aquele contexto que a empresa está inserido, aonde que ela está, quem está regulamentando aquela atividade, tudo isso requer interpretação, né? Se a gente disser assim, é uma receita de bolo, dá para se dizer que dessa receita só combina alguns ingredientes, a farinha, o ovo e Uhum. o leite, o resto nós temos que ver, né? Então, para fazer um bolo. Então, tem que cuidar isso mesmo. E quando a gente fala lá do imposto de renda, voltando ali, quem são os nossos dependentes para fins de declaração, né? São aquelas pessoas que não têm renda declarada e que moram conosco e são nossos dependentes. Filhos, geralmente cônjuges, filhos, estudantes até 24 anos. Então, tem regra, tem limitação para isso, né? Cônjuge, né? Aí a gente pode lançar despesa com instrução, com saúde, com eles e para nós, né? E aí, outras rendas podem surgir, como tu bem falaste, né? Quando eu avalio minha questão patrimonial, que é meu patrimônio, não tem nada a ver com o meu carnê-leão ou com o meu tabelionato, né? Com a serventia que eu estou nomeado, não tem nada a ver. Então, ali eu posso vender um bem, eu vou ter um incremento de renda, né? E Aí assim vai envolve indo. tudo. Tá Isso. aí, por exemplo, a pandemia, né? Se eu não conseguir pagar o meu carnê-leão no meio daquela crise lá, ao invés de eu estourar minha conta bancária, 16 de março, né? Para tudo, lockdown. Eu vou priorizar funcionário, eu vou priorizar o quê? Não conseguir pagar o carnê-leão mensal. Uhum. O que que tu vê disso? Eu vejo que num cenário de crise mesmo, a melhor opção na decisão financeira para não comprometer, né, ou não ter encargos financeiros elevados é deixar de pagar o carnê-leão, né? Não pagar o carnê-leão naquele momento. É um imposto obrigatório, ele deve ser recolhido mês a mês, mas eu tenho um fôlego. Por que eu tenho um fôlego? Porque a Receita Federal só vai ver que eu não paguei em março do ano seguinte, quando eu entregar minha declaração de ajuste anual.
E aí ela vai aparecer essa restrição na minha situação fiscal e eu consigo parcelar esse débito. Então, eu consigo parcelar com taxas que eu falo de juros a taxa Selic e uma multa de mora fixada em 20%. E eu consigo parcelar esse débito em até 60 vezes, né? Então, eu tenho um fôlego, mas esse fôlego ele precisa ser programado para ele ser saudável, né? Porque eu continuo... O que eu não posso é não apurar, né? Eu preciso apurar mês a mês. Sempre, obrigatoriamente, porque eu vou importar todas aquelas informações mensais do teu carnê-leão para dentro da declaração. E aí, lá dentro da declaração, vai constar aquele mês eu tive um valor de receita, despesa e gerou tanto de imposto e eu não tenho DARF paga relacionada. Então, vai abrir essa pendência lá no vencimento do ano passado, né? É uma DARF de abril que venci em maio e eu não paguei. Ela vai aparecer com a apuração de abril de 2021, vencimento em maio, não recolhida até a presente data. E aí eu peço um parcelamento e sigo pagando junto com... Isso mesmo. Que legal. Tanta coisa, né? Tanta coisa. Gente, vocês têm alguma dúvida? Nós estamos quase chegando no final aqui. E aconteceu algumas coisas, né? Por exemplo, olá, para fazer a DARF do Carnê-Leão, faz como? Deixa eu ver, Panzer Galdério perguntou, doutora. Eu vou agora tentar passar os olhos aqui para ver se eu perdi alguma coisa. Sim. O Carnê-Leão, ele era um programa que a gente baixava do site da Receita. Depois eu posso passar o link ali, a Sabrina compartilha aí no Instagram do Cartório Flix, para baixar esse programa. E lá dentro do próprio programa, ele tinha um ícone para gerar esta DARF para pagamento. Ele tem campos para te lançar as tuas receitas, campos para te lançar suas despesas, e ele aí faz o cálculo automático da DARF. Ele teve essa mudança o ano passado, que agora ele é um programa online, tu não precisa mais fazer download, ele é online no site da Receita Federal. Ele tem o mesmo formato de campos específicos para te lançar tuas receitas e despesas, e lá dentro ele gera a DARFzinha mesmo do teu Carnê-Leão mensal. A Carla Pacheco perguntou aqui, se o registrador paga o plano de saúde dos filhos dos funcionários, pode lançar como despesa? Acho que a gente já respondeu essa, né? Sim, mas vale a pena reforçar. Sim, não pode. Não pode lançar com despesa, porque aí nesse momento ele só está fazendo um encontro de contas, né? Ele está descontando da pessoa. Quem pagou de fato esse plano, essa participação dos filhos, foi o próprio funcionário. Mas se ele resolveu dar isso de benefício, né? Ele é muito próspero e eu quero que o meu funcionário tenha tais benefícios como diferencial. Não tá, por exemplo... essa é boa. Essa aí também é boa. O ticket refeição estabelecido na minha convenção é de R$30, mas eu sou próspero e eu pago 50. Né? Assim como o plano de saúde, meus funcionários ganham, mas eu quero que esse é um fator competitivo de mercado, de clima, de satisfação dos meus funcionários. Quero ver todo mundo feliz. Eu sou próspero, eles também. E aquilo que eu der a mais, eu não posso lançar, né? Existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Do que está previsto em convenção coletiva, ele é dedutivo, aquilo que eu dou a mais não é dedutível, mas também já tem jurisprudência sobre isso, tá? Principalmente em questão do vale alimentação, de que desde que o benefício seja igual para todos, se tem decisão já favorável da dedutibilidade, porque foi comprovado nessa questão já na esfera judicial de que, por mais que o sindicato ele tinha chegado àquele número de vale alimentação para cada funcionário, né? Aonde que o cartório estava inserido, ele precisava deslocar, precisava uma série de outras coisas e ele precisou contratar uma empresa para fornecer alimentação por conta da distância, localização e tudo mais, e custou mais caro. E ele ganhou. Então eu corro o risco de ser glosado e daí eu vou ter que explicar que os restaurantes da região eram... Aí vai ser uma defesa já. Isso, por quê?
Por que existe ainda esse questionamento? Porque nem sempre as pessoas utilizam, né, do benefício como uma situação legal, digamos assim, né? Eu posso dizer que o salário da Sinara é 100, mas eu queria pagar 150. Então, eu dou 30 de vale alimentação, mas para fechar os 150, eu vou botar mais 20 no vale alimentação da Sinara. Então, para a Sinara tá ok, eu estou pagando 150 para ela, só que 50 na forma de vale alimentação e 100 de remuneração Sim. sujeita à Eu não tributação. pago todos os encargos da folha de Os pagamento. encargos trabalhistas, né, imposto de renda, INSS e FGTS, ele não conta para o fundo de garantia, né? Então, mas eu estou pagando para assinar a 150 e está tudo certo, eu e ela acordamos isso, né? Mas o que acontece nesse momento? O empregador está usando do Vale Alimentação como uma forma de salário, por isso que há uma fiscalização, uma olhada melhor em relação a isso. Mas se o benefício for para todos, né, existe uma probabilidade muito grande, talvez, de não haver glosa, já pelas recorrências, né, do fato. A Receita ela acaba tendo uma mudança de comportamento com essas recorrências, né, um entendimento. Ou então, se houver glosa, a gente ingressa com processo para comprovar o porquê do valor além daquele determinado. Sim. Ó, a Carla comentou, ele paga para os filhos menores. Isso é uma filhos menores de todos os funcionários. Então pode haver uma defesa se o auditor glosar. E aí vai ser uma defesa jurídica. Isso. Aí, o ideal é não ser freguês. Eu sempre digo assim, acho que o menor prejuízo é o primeiro, quando a gente organiza muito. Quando o financeiro, por exemplo, é bem orientado em pensar sobre as despesas, em guardar já, assim como a LGPD, eu sempre digo, tenha um dossiê que todos os meses tu junta todas as notas, todas as despesas para o momento da declaração, né? Está tudo ali, tu não tem que correr atrás. Uma gaveta que seja, que tu jogue tudo ali dentro, mas tenha tudo num único lugar, né? Pra gente finalizar. Mas vamos entrar nas dicas finais. Bom, isso é bem importante mesmo que tu falou, a gente se atentar a esses cuidados diários no Carnê-Leão, né? O que é? Nós não devemos trabalhar ou considerar moldar as nossas atitudes em relação ao comportamento do fisco. Mas nós temos que saber que nós somos regulamentados por lei, né? Que nós devemos satisfação e que muitas vezes é importante ou é interessante a gente fazer uma consulta formal de como comportar num caso, talvez que a gente não conheça muito bem, que o fisco vai se manifestar sobre ele, porque quando a gente faz a consulta, a gente consegue colocar nos detalhes a nossa atividade profissional. E aí eles têm uma compreensão melhor, sim, e eles podem determinar aquilo que está diferente da lei, porque ela é muito interpretativa, né? É como a gente falar, despesas necessárias para o exercício da atividade. Isso é interpretativo. É muito grande. Muito grande. É muito grande, Sabrina. Muito bem colocado. É muito grande. A gente não sabe o que cabe aí dentro. Então, o fisco, ele direciona. Por quê? Porque se um auditor tributário daqui a tanto tempo fiscalizar e dizer, isso não está certo, gente, a gente tem uma solução de consulta. Ele prontamente vai corrigir ali o que ele fez e é unânime aquela decisão, né? Ou até mesmo cabe, sim, a gente seguir fazendo aquilo que nós julgamos estar certo, aguardar a manifestação da Receita Federal sobre aquilo ali, mas a gente ter as convicções. O que a Sabrina falou são dicas de ouro, né? Fazer aqueles pequenos dossiezinhos, aquelas pequenas guardas que não custam nada no dia a dia. Guarda o e-mail, imprime isso, anexa com a nota para que se o dia que vier uma auditoria, tu tem tudo isso e não tem o estresse de entrar num arquivo morto, né? Até porque, como nós somos uma atividade profissional, nós temos funcionários que entram, funcionários que saem, né? Então, a informação pode se perder ali. Mas o profissional que está ali, que é o que vai ter que prestar contas para a Receita Federal, é o mesmo. Então, o processo...
administrativo. Aí entra a gestão e o método, que a Dutra também, né, gosta. É um método. O processo sendo combinado, o jeito de fazer sendo o mesmo, eu posso até trocar as pessoas, mas eu sei que as informações vão estar ali, Vão estar no guardadas, né? mesmo lugar. É compliance, né, Sabrina? Uhum, Não compliance. importa em qual segmento, é compliance. Então, tu ter esses processos administrativos. Veja bem, o administrativo, ele passa a ser a parte mais nobre da operação, porque ali ele contribui em todo o processo operacional, seja guardando Exatamente. informação, fornecendo informação, orientação, a apuração, né? As nossas obrigações para com terceiros, todo o administrativo suporta, né? Cuidando. Então, é a chave muitas vezes. E procurar um profissional com conhecimento em declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Que é aquele ajuste anual. Procurar dicas, orientações, não tentar fazer você mesmo, muitas vezes, sem a devida orientação, aquele entendimento da lei. Por quê? Porque a gente acaba agindo com a emoção quando a gente está fazendo a declaração. Uhum. Né? Eu sempre digo que quem ganha, né? Porque é uma dor, eu vejo, né? Quando faço a gestão financeira de algum cartório, planejamento orçamentário, é uma dor isso que eu pago, é muito imposto. Esse bom ganha muito imposto, paga muito imposto quem ganha bem, né? A gente tem que olhar para isso e saber que se fosse uma empresa seria pior. E o menor prejuízo é a gente fazer corretamente, porque existe um estresse muito grande numa auditoria. E quando a gente vira freguês, quando está quase fechando o ano, eles gostam de vir de novo dar uma olhadinha em como tu está fazendo a tua gestão. Então, acho que a prosperidade ela também vem, né, de um processo correto, de fazer a coisa certa, de organizar, de botar uma metodologia, de orientar. Né, o papel do líder nesse sentido é esse, é planejar, organizar, controlar e conferir o que o meu funcionário está fazendo e o que o meu contador está lançando, né? Porque a gente gosta de largar tudo, mas um pouco a gente precisa entender para poder questionar, para poder tomar a decisão certa, né? E tu falou tudo, então, já. Tu ter todos esses cuidados durante todos os meses do ano. Aí eu te digo, aí tu pode fazer a tua declaração mesmo de imposto de renda, né? Porque tu vai ter toda a segurança para juntar as informações e declarar tudo numa vez só, né? Exatamente. O problema é se tu não tiver isso, né? E outra coisa, o tu delegar sem conhecer também é problema, como a Sabrina colocou. Sim, então, porque eu não gosto desse assunto, eu não vou... Não, mas um pouco eu preciso entender. É o meu dinheiro. E para a gente finalizar, no planejamento orçamentário, quando tem um mês que eu ganho, eu tenho uma receita muito maior, porque é um mês com mais dias úteis, né? Eu gosto de sugerir como uma das estratégias, e gente, tem muitas sugestões dessas estratégias no curso de planejamento orçamentário na Cartório Flix, como, por exemplo, é um mês que eu ganhei mais receita. Nossa, fechei uma escritura muito grande, um registro muito grande, deu muita receita em relação à minha média de despesa. Posso adiantar, por exemplo, e pagar no mês de outubro o 13º salário, a primeira parcela. Gerir as despesas de acordo com o fluxo de receita, porque isso reduz o meu impacto no carnê-leão, né? E lá, no final do ano, eu vou ter um impacto, eu vou ter uma eficiência financeira, né, doutora? Posso fazer isso? Vou perguntar para uma contadora. Claro que pode, isso se chama estratégia de planejamento, Sabrina. Tu entregou agora uma dica de ouro para quem está nos assistindo aí. É uma dica muito valiosa mesmo, só que ela precisa ser bem planejada, né? E é uma estratégia. E ela é, sim, permitida por lei. Tô fazendo alguma coisa que é contra a lei de forma alguma. De forma alguma, porque tu tem aquele recurso, tu recebeu ele e tu tá querendo compartilhar um pouco dele com os teus funcionários, antecipando o direito que eles têm.
E Com é uma certeza. obrigação que eu tenho, eu posso Com adiantá-la, certeza. né? Pode a qualquer momento, né? Tu existe prazos limites de pagamento, mas não existe prazos limites para fazer o pagamento, Uhum, né? Para iniciar ele. Tu pode sim. antecipar, não tem Que vedação bom, nenhuma. que bom. Gente, estamos encerrando. Adorei conversar contigo. Adoro quando a gente tem um projeto, desde que não seja um projeto de auditoria, eu adoro quando a gente pensa juntos. Uma cabeça de E administrador, uma cabeça de, né? Faz a gente pensar aqui, não sei e se vocês estão me ouvindo. tô te Sabrina. ouvindo, tô te Ah, tá. ouvindo. Uma discussão muito boa, né? De pessoas inteligentes é sempre para mim um prazer estar contigo por causa da tua inteligência e do teu conhecimento, doutora. Imagina, Sabrina, eu que agradeço essa oportunidade de estar aí num bate-papo muito legal contigo. Eu acho que o trabalho que tu faz, que tu representa pela Cartório Flix, ele é fundamental e essencial. Nós, contadores, sentimos muita falta desse suporte diário que os profissionais precisam ter, né? A gente parte de uma premissa escriturária, né? E tu já tem esse combinado de profissionais que é só gratificante, né? E eu quero te parabenizar por isso e dizer, multiplique esse teu conhecimento, que esse trabalho que tu faz nas lives, ele é gratuito, né? Tu tá compartilhando um pouquinho desse conhecimento múltiplo que tu tem, porque a gente se confunde um pouco jurídico, um pouco contador, um pouco administrador, e se colocando no lugar do tabelião, né? Do profissional, Uhum, se colocando ao mesmo exatamente. tempo. Então, usando o bom senso e não usando do paradigma, vamos nos defender de problemas. Não, Uhum. vamos buscar o melhor caminho para a nossa atividade, porque dinheiro no bolso é o que todo mundo quer. Mentes que se expandem e prosperam, né? A gente espichando bem, todo mundo cresce e o nosso país precisa tanto, né? Sim, E muito. então, eu te agradeço, gente. Obrigada pela audiência até aqui. O link que tu vai mandar, doutora, eu vou colocar lá no Telegram da Cartório Flix Tá. para que todo mundo possa acessar esse link e nós vamos combinar um curso mais aprofundado, além do planejamento orçamentário, um curso mais aprofundado com a tua presença. Leão, perfeito, vai ser um prazer. E se alguém ficar com Perfeito, alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, fala aí com a Sabrina que ela me encaminha e a gente vai respondendo aí durante a semana. perfeito. Obrigada, doutora Sinara, e até a próxima. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada eu. Tchau, 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 pessoal. tchau.